Mais um assunto em delação premiada. Um dos sócios da Gol, Henrique Constantino, afirmou ter repassado 7 milhões de reais em propina a pedido do ex-presidente Michel Temer e de integrantes de um grupo do MDB. Constantino também citou benefícios financeiros pagos ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Homologada no dia 16 de abril pelo juiz da 10ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, Valisney de Souza Oliveira, a delação aponta para pelo menos 12 políticos de 5 partidos diferentes. Além do DEM e do MDB, aparecem também PT, PP e PSDB. Em relação a Temer, o empresário disse que o então vice-presidente participou de uma reunião em junho de 2012, em Brasília, ao lado de Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, que eram deputados na época, aliás, deputados poderosos em 2012. De acordo com o Constantino, foi solicitado o pagamento de 10 milhões de reais em troca de atuação ilícita de membros do grupo em diversos negócios. O objetivo do empresário era a liberação de financiamento de 300 milhões de reais do Fundo de Investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço controlado pela Caixa Econômica Federal para a Via Rondon, empresa ligada a Constantino. Vamos lá, vou abrir agora com você, Alexandre Borges. Olha, realmente essa é uma família interessante. O pai do delator já foi envolvido em diversos escândalos e inquéritos. O próprio Constantino envolvido diretamente na compra da Gol, quando a Gol comprou a Varig, está fazendo 12 anos, e vocês lembram a quantidade de questionamentos que tiveram sobre isso. Então, é bastante possível e até verossímil que ele esteja envolvido em um monte de rolo com políticos e ele tenha gente para delatar. De qualquer jeito, ainda é uma primeira delação, a gente tem que aguardar antes de já sair condenando o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, né? Senão a gente volta àquela discussão que a gente já teve, onde você tem, além de inocente e culpado, está se criando a terceira figura, que é investigado pelo Ministério Público ou investigado pela Lava Jato. Então, por enquanto, ainda é uma delação, gera instabilidade, gera calor político, claro, normal, natural, né? Mas tem também delação, inquérito para tudo quanto é lado, não tem santo em lugar nenhum em Brasília, todo mundo, direto ou indiretamente, está ligado a algum tipo de investigação. Vamos esperar avançar mais um pouquinho para ver o que tem de verdade nessa delação ou não. E aí, Vera Magalhães? Pois é, essa delação é até engraçada, ela tem umas partes sensacionais. Ele diz lá na delação que o Rodrigo Maia ficou muito incomodado quando trocaram o serviço de bordo por aqueles biscoitinhos michurucas da Mãe Terra. Aí abre aspas para o delator. Sobre o esquema de alimentação de bordo do Rodrigo Maia. Os comissários faziam um sinal para o deputado se aproximar. Assim que o Maia chegava na área de comissários, a equipe acendia um sinal luminoso para atar os cintos. Dessa forma, todos os passageiros tinham que permanecer sentados, com o cinto de segurança afivelados. Depois de fechar a cortininha, Maia recebia um cardápio para escolher entre barrinhas de cereal, muffins, pirulitos, marshmallows sortidos, paçoca e quindim. Se alguém teimasse em levantar, os comissários tinham ordem de fazer as máscaras de oxigênio caírem automaticamente. Em primeiro lugar, que isso é uma palhaçada. Não pode. Isso aqui é uma palhaçada, gente. Desculpa. É o crime da paçoca, entendeu? A gente está diante da CPI do quindim. Que palhaçada é essa? O que virou delação premiada no Brasil hoje? Que o Rodrigo Maia está acima do peso, nós sabemos. Mas isso, por enquanto, não é crime. Não é crime, gente. E um presidente de uma empresa que vai à justiça presta uma delação nesses termos. Que segurança se tem para voar numa empresa mequetrefe como essa, que tem um presidente desse que diz que o próprio biscoito que eles servem pra gente é michuruca e que por conta disso tinha um contrabando de quindim pro presidente? Isso não é sério, né? Não é sério. Então vamos esperar essa delação ter algum elemento de corroboração de crime, não de quebra de dieta. E aí a gente discute ela com um mínimo de seriedade. Até então, eu não levo a sério uma coisa que é feita nesses termos ridículos e bizarros que estão aqui. O Rodrigo Maia respondeu apenas: procurado, Rodrigo Maia negou as acusações, estou de dieta. Acontece que isso começou a ser usado nas redes bolsonaristas, todos nós aqui certamente recebemos aqueles robôs que falam: e do Maia, vocês não vão falar do Maia? E o Rodrigo Maia, vocês não vão falar do Rodrigo Maia?
Olha, quando tiver elementos de corroboração da decisão, da delação, quando ele tiver processado, investigado, a gente vai falar, como falamos quando ele foi citado no caso da Odebrecht, em que era chamado nas planilhas de Botafogo. A gente não tem problema em falar de delação de ninguém aqui. O que não pode, e o que eu acho engraçado, porque esse governo cisma em atirar contra o próprio patrimônio, é usar esse caso para fustigar o Rodrigo Maia, que é o que estão fazendo as redes bolsonaristas. Lembrando que ele pode estar acima do peso, mas ainda é o presidente da Câmara, né? E esta semana existe uma pauta muito complexa para o governo votar na Câmara. O líder do governo, Major Vitor Hugo, passou o fim de semana incendiando as redes sociais, dizendo que o governo não iria aceitar o acordo para votar a medida provisória que estabelece a reestruturação administrativa nas bases em que ela saiu da Comissão Mista de Orçamento. Não vamos aceitar, não vamos aceitar. Qual é a conclusão? O governo acabou de levar uma derrota no plenário e não vai ser votada nenhuma MP esta semana. Sabe o que isso significa? Que a MP da reestruturação administrativa está prestes a caducar. Ela ficou muito mais perto de caducar do que estava antes. Isso significa não perder apenas o COAF, mas perder toda a estrutura administrativa do Jair Bolsonaro, retroceder ao ministério do Michel Temer. Parabéns, hein, Major? O senhor foi muito bem, o senhor é um gênio da articulação política. Arrasou. Que a Vera citou, só quero lembrar que há 10 anos o ex-ministro dos esportes, o Rolando Silva, comprou tapioca com cartão corporativo. Então essa pelo menos foi verdade. Diga lá, Carlos Andreasa. Olha no que se transformou, não é de agora, a delação premiada no Brasil. Infelizmente. A palavra de um criminoso, né? De alguém que está enrolado, em situação difícil. No caso do dono da Gol, réu confesso, é o que ele é. Confessou haver feito barbaridade. A palavra desse cidadão, qualquer que seja, vazada, é o padrão. Vazamento, seletivo. Contra outras figuras, eventualmente nem investigadas. Mas que, com base na palavra e apenas na palavra, sem provas, porque ainda não há base probatória que lastreie, que fundamente o que esse cidadão disse, geralmente é assim. Aqueles que são acusados pela palavra do bandido, confesso, são condenados pela sociedade. O bolsonarismo adora. Cresceu muito com isso, a política jogada na lama. É um dos fundamentos da eleição do Jair Bolsonaro. Vejam, essa delação é do dia 25 de fevereiro. Olha, eu já vi esse filme no Brasil, não faz muito tempo. Foi dessa maneira que se minou a reforma da Previdência em 2017. Todo mundo aplaudindo aquela delação criminosa do Joesley Batista, inclusive especulando contra a moeda nacional. Depois deu no que deu. Aquela barbaridade. Então, vamos refrescar, vamos lembrar como as coisas funcionam no Brasil, tendo em vista que novamente está aí, na ordem do dia, ferindo interesses, inclusive do Ministério Público, sobretudo do Ministério Público, um novo projeto de reforma da Previdência. Então, nós temos uma delação homologada em 25 de fevereiro, que é vazada, tornada pública agora, na semana dos tsunamis do Bolsonaro. Segundo se disse, os bolsonaristas são burros, dizendo que as milícias digitais, dizendo que esse era o tsunami do Bolsonaro, a denúncia contra o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, como se o fato de o presidente supostamente saber disso não fosse gravíssimo. Evidente que não é o tsunami, mas os bolsonaristas dão tiro no pé o dia inteiro. Então vou voltar a data aqui, me perdoem a digressão. 25 de fevereiro, vazado agora, avançado em maio. O delator, olha que curiosidade, o delator é dono, acionista de uma companhia aérea. Está para ser votado agora, está na ordem do dia, no plenário, a MP 863. Qual é a MP 863? Que trata de abrir o mercado brasileiro para investimento estrangeiro em companhias aéreas. O delator é contra. Oportuno, né? Mas é por acaso, é à toa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? Mas olha que engraçado, essas coisas acontecem no Brasil, né? Por acaso. Vamos nessa.
Vamos abrir para outras empresas estrangeiras 100%, pelo amor de Deus. Pelo amor de porque Deus. com umas empresas dessa aí não dá. Muito bem, vamos lá, vamos. E com quindim, né, Vera? Quindim. Queremos quindim para todo mundo É isso aí, nas libera. companhias aéreas. Quindim geral, Companhia não só aérea, pro isso mar, aí. por favor. Exato, vamos